pessoal, estou aqui com mais um vídeo, uma proposta didática para o ensino do arco em escolas, projetos e orquestras sociais. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre exercício de aquecimento e de respiração. E neste vídeo eu vou falar sobre o arco, sobre posição de segurar o arco e brincadeiras com o arco, exercícios que eu faço dentro da sala de aula para flexibilização da pegada no arco. Mas antes de começar este vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a postura e a posição do violoncelo, porque isto vai facilitar também no manuseio do arco, né? Vamos lembrar então só um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da posição, da maneira que eu uso para poder posicionar o aluno. A cadeira, vou partir do ponto dos dois pés da cadeira com o pontal que fica em um triângulo, como se fosse um triângulo. Os dois pés da cadeira e aqui a ponta do violoncelo, o pontal do violoncelo, formando um triângulo. Então o violoncelo vai ficar de frente, mas eu uso, para poder facilitar a abertura do antebraço, para esta abertura aqui, eu uso o corpo um pouco enviesado. Ao invés do corpo ser totalmente para frente, o meu corpo fica um pouquinho de nada virado para lá. Por que isto? Vou chegar um pouco para trás para vocês observarem. Então, o motivo do corpo um pouco enviesado para lá é esta abertura desta linha, desta última linha aqui, que fica desse ponto aqui do arco até para cá. Com o meu corpo todo para frente e o violoncelo para frente, esta linha ela ficaria um pouco assim, ela ficaria um pouco torta. O que eu faço então é deixar o corpo um pouquinho para lá e acertar esta linha. Lembra, o corpo continua com o mesmo movimento, não muda. O que eu quero é só que este ângulo da corda, no final lá, ele fique mais correto. Só por causa deste ângulo aqui, né? Então, esta postura, um pouco enviesada, eu utilizo para poder facilitar um pouco mais essa abertura aqui. Eu vou continuar com este vídeo falando sobre o arco. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar para vocês que às vezes a gente entra dentro da sala de aula e os alunos não sabem o nome das partes do instrumento. Então, é interessante que todos saibam, né, onde está o cavalete, espelho, voluta, cravelhas, conheçam o nome das partes do instrumento. Por que isso? Às vezes eu pedi mais próximo ao cavalete, mais distante do espelho, né? Então, assim, é importante que os alunos saibam as partes do violoncelo. Seguindo, importante também que os alunos saibam o nome das partes do arco, claro, né? Porque eu vou falar um pouco mais próximo do talão. Façam esse exercício na ponta, no meio, no ponto de equilíbrio do arco, né? Cuidado ao segurar o arco para não encostar muito na crina. Então é importante também falar o nome das partes do arco. Todos esses nomes, essas partes, o nome das partes do violoncelo, do arco, vão estar lá na apostila. Eu só estou lembrando que antes de começar os exercícios, é bom que os alunos saibam bem sobre isso. Outra coisa é a divisão dos arcos. A gente vê que muitos professores, né, gostam de dividir o arco em 4 partes. Outros gostam de dividir em 3. Né? Geralmente, eu faço, ou às vezes eu divido em 3 partes, né, em 3 quartos, ou às vezes em quarto. Mas é bom que os alunos entendam a metade do arco, metade superior do arco, metade inferior do arco, a parte do talão, né, o ponto de equilíbrio do arco, entendam todas essas coisas. E
nos exercícios ou nos estudos, nas apostilas vocês vão ver, depois das variações Suzuki, das 4 variações, eu vou dar vários exemplos de exercícios de 1, de 2, de 3 e 4 cordas. E eu vou colocar embaixo desses exercícios siglas que dirão o tanto de arco, em que parte do arco eu devo fazer o exercício. Por exemplo, vai estar escrito lá MIA, M-I-A, metade inferior do arco, T, talão, P, ponta. Eu traduzi, na apostila vocês vão ver uma tradução, porque geralmente nos livros a gente sempre tem inglês, francês, alemão. E, por exemplo, AT, todo o arco, né? E vão estar lá estas abreviações para vocês. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre segurando o arco, como eu passo dentro da sala de aula a postura da mão direita, que é uma coisa muito importante para o manuseio do arco, né? A mão nunca deverá estar tensa, segurando o arco muito forte, com muita pressão, para não causar nenhuma lesão ou tendinite. Eu sempre lembro os alunos que a mão deve estar mais natural possível. Quando a gente anda, a mão está assim, natural, relaxada. Então, a mão entra facilmente, se adequa ao arco, sem nenhuma postura muito exagerada. É como se nós segurássemos um copo, né, sem nenhuma tensão, a gente não tensiona. Então seria por aí, como se segurasse um copo, seria mais ou menos assim. Os dedos, o que eu também falo, que os dedos nunca devem ser muito abertos ou muito fechados demais, né? A gente observa que quando a mão da gente está relaxada, tem uma certa abertura no dedo. Então essa é a abertura que vai ser, porque nós vamos precisar da mão muito flexível, né? Não só a mão, mas o pulso, o antebraço, o braço todo muito flexível. Uma coisa que, quando as crianças são muito pequenas, 4 anos de idade, 5, né, elas estão começando a metodologia, estão começando, ou alguns projetos usam Suzuki, a gente eu coloco o dedo do aluno em cima do anel para poder facilitar o equilíbrio do arco na mão. Porque depois é muito simples, é só tirar o polegar do anel e passar para cá. E vai ser a mesma coisa. No anel e na vareta. O anel e a vareta. Aqui a mão vai ficar um pouco mais equilibrada, mais fácil de fazer para o aluno começar a fazer os exercícios no princípio. Então, vamos lá então. Outra coisa que eu proponho dentro da sala, antes de começar realmente os exercícios de arco, né? Sempre eu faço isso. São brincadeiras com arco. Isto por quê? Para flexibilizar, para o aluno não apertar muito o arco. Para o arco fazer parte do corpo. O que a gente quer é que este instrumento aqui, o arco, faça parte do resto do corpo, que seja uma extensão do braço, nada muito tenso. Então, eu começo com uma brincadeira simples, geralmente, que é esse aqui, que a gente chama de limpa-vidro, que é um movimento que parece simples, né? Que é um movimento de pronação e supinação, que a gente vai estar usando muito, né? A gente vai estar, às vezes, pressionando o arco. A gente vai estar pressionando o arco na corda e a gente vai estar tirando. A gente vai estar sempre utilizando este movimento, né? Então, essa é uma brincadeira. A segunda brincadeira é desenhando círculos. É uma outra brincadeira fácil também, simples, que é só desenhar um círculo com a ponta do arco. E a parte de baixo, os dedos vão estar trabalhando a flexibilidade, girando. Esse eu chamo de desenhando círculos com o arco, com a ponta do arco. Uma outra brincadeira é a brincadeira de
alongar os dedos. É esse movimento, simplesmente. Vamos usar também, a gente vai utilizar esse movimento. É um movimento de subir e descer. Rápido, movimento, coisas rápidas, a gente vai usar a gente vai estar usando muito este movimento. Outro movimento é gangorreando, que eu chamo isso aqui, é como se fosse uma gangorra, puxar. O dedo, o indicador, o mindinho e o polegar, que são como se fosse um triângulo, uma base, né? Uma base para os outros dedos. Eles soltam e sobem. Outra brincadeira que os alunos também gostam, ainda mais muito crianças, é levantando os dedos. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo. O interessante também, pessoal, é que depois que os alunos já conhecem esses exercícios, é que a gente, né, o professor, peça para que os alunos façam estes exercícios, né? Lembre esses exercícios. Né? Outra brincadeira é a da aranha, que todos conhecem. O arco deve estar na vertical e os dedos subirem bem devagar, né? Como se fosse realmente um bichinho subindo e descendo. Para descer vai ser um pouco mais complicado. E o polegar na posição de tocar. Outra brincadeira que vai ter também na apostila é passando no túnel. O arco deve passar embaixo das cordas, sem tocar o espelho ou sem tocar o cavalete, sem tocar o tampo e voltar. Parece simples, mas as crianças começam a movimentar, os alunos começam a movimentar e às vezes tocam. E sempre criando, né, com esses negócios, jogos e brincadeiras. E a última é a pescaria, que a gente chama pescaria. É uma brincadeira de posição de relaxamento do arco, que eu falo pescaria, prepara e posição de tocar. Com este exercício, o aluno observa o corpo relaxado, uma posição de descanso, uma posição de preparação, onde às vezes estão na orquestra, estão esperando o maestro dar a entrada para entrar a parte deles, e a posição de tocar. Então, relaxa, prepara e posição de tocar. Pessoal, então são estas brincadeiras para flexibilização do arco que eu proponho e esses exercícios vão estar lá na apostila. Muito obrigado e até o próximo vídeo.